nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, minha irmã, um bom dia, muita luz para você neste dia 21 de setembro de 2023. A igreja celebra a festa de São Mateus. Peçamos a intercessão deste grande santo, pedindo a ele a graça de poder ouvir cada vez mais o Evangelho ao qual ele se dedicou com tanta ternura. Hoje também nós celebramos o início da primavera, que possamos abrir-nos cada vez mais para a beleza de Deus, que se manifesta também na beleza das flores, que se abrem como dom de Deus em nossas vidas. Nós vamos acolher o Santo Evangelho, abrindo cada vez mais o nosso coração para o Senhor. Evangelho segundo Mateus 9, de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante, querido irmão, querida irmã, que o modo como Jesus ele chama os seus discípulos vai dar uma tonalidade, uma clareza para nós, uma visão para nós, do modo como ele vai exercer todo o seu ministério. Jesus chama, como o próprio Evangelho, num determinado momento vai dizer, chamou os que ele quis. E chama os que ele quis de diversas realidades, no meio dos pescadores, do meio de pessoas que tinham visões diferentes. E aí nós vemos Jesus chamar a Mateus, que é um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos na época de Jesus, eles eram tidos como pecadores públicos. Pelo fato de serem cobradores de impostos, já impunham sobre eles essa marca de eles serem pecadores públicos. E tinha uma característica que era própria dos cobradores de impostos, era o fato de que muitas vezes eles colocavam um valor a mais sobre o imposto que eles cobravam, para que eles pudessem ficar com aquela parte para eles. Eles recebiam por cobrar impostos, tinham o seu salário, né? Mas eles não se contentavam com isso e muitas vezes cobravam mais das pessoas para que eles pudessem ficar com aquilo para eles. Então, de certa forma, onerava, pesava, né? Mais ainda no imposto das pessoas. E por isso eram considerados pessoas injustas, né? Pecadores públicos. E Jesus chama Mateus justamente desse meio, do meio dos cobradores de impostos. E faz então a experiência de lembrar para nós que todas as pessoas têm a possibilidade de ter oportunidades. E têm a oportunidade de terem a oportunidade de vencerem e de verem a sua vida serem convertidas mesmo pela mão de Deus, pelo chamado do Senhor. E Jesus faz a experiência de chamar e de continuar integrando as pessoas todas nesse seu projeto salvador. Por isso ele senta à mesa com os pecadores e é questionado por aqueles que não aceitam isso, que têm uma visão religiosa apenas de que Jesus tinha que sentar-se ou partilhar a vida apenas com aqueles que eram, aos olhos deles, perfeitos. Mas Jesus não se contenta com isso, Jesus não compartilha com esta ideia, porque o desejo de Jesus é incluir todas as pessoas. Por isso, o chamado que Jesus faz aos discípulos, aos seus apóstolos, está muito ligado àquele que é o objetivo dele, que é justamente de lembrar e de proclamar com muita verdade e força que o reino é para todos e que todos devem ser chamados
a experimentar esse reino e todos têm possibilidade de experimentá-lo. E ele vai dizer isso de forma muito clara no Evangelho hoje, quando ele responde àqueles que estão pensando que ele está errado por estar sentado à mesa com os pecadores, com os publicanos, que ele tem um objetivo. E o seu objetivo é como o objetivo do médico em relação às pessoas. O médico, ele está à disposição, sobretudo, dos que estão doentes, para ajudá-los a saírem da doença, a se curarem. Quem precisa do médico é o doente. E Jesus, então, vai lembrar com esta imagem que a sua missão é justamente a missão de curar. Curar as pessoas na sua profundidade, naquilo que elas estão doentes, mas não uma doença apenas física, né? Mas a doença espiritual, a doença que está marcada à profundidade, né? A doença do coração. E é justamente para esta missão que Jesus veio, para poder curar as pessoas. Então, quem precisa dele, todos precisamos, mas de uma forma especial, precisam deles aqueles que se sentem doentes, aqueles que estão dispostos a dizerem para ele que estão necessitados. Então, quando Jesus ele fala com esta imagem, né, ele está sobretudo lembrando o objetivo que ele tem, que é justamente de possibilitar a todas as pessoas a graça de experimentarem um pleno bem, e que este bem seja experimentado de uma forma muito especial por aqueles que estão passando por alguma necessidade, por aqueles que estão doentes, pelos pecadores que precisam de verdade de serem curados na sua alma, curados na profundidade do seu ser. Então que nós nos inspiremos também em Jesus, que acolheu a todos e que buscou fazer com que todos experimentassem a verdadeira vida, e que inspirados nele sejamos também nós acolhedores, acolhedores de todas as pessoas, ajudando todas as pessoas a fazerem o caminho do bem, o caminho do progresso, o caminho de se libertarem daquilo que vive e que não é bom. E que nós, inspirados nele, também nos deixemos ser curados por ele. Certamente a gente tem muita coisa para poder ser curada pelo Senhor, mas ele, assim como um médico, só pode fazer alguma coisa pela pessoa quando elas se abrem, né? Ninguém faz se o outro não quer. Então que nós nos deixemos conduzir pelo Senhor, que abramos o coração no desejo de receber dele o pleno bem e que nos deixemos de verdade ser curados por sua mão, pelo seu amor misericordioso. E que venha generosa a bênção de Deus que nos acolhe e que nos faz participar do seu pleno bem. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, querido irmão, querida irmã. Muita luz, muita beleza em sua vida.